Olá, eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra com formação e especialização pela Universidade de São Paulo. E ao longo dos últimos 11 anos, eu tive o privilégio de poder estudar com os maiores especialistas do Brasil e do mundo sobre ansiedade. E também de atender mais de 10 mil pacientes em grandes hospitais e no meu consultório aqui em São Paulo. Além disso, eu mesmo já senti na pele a angústia, o sofrimento de ter crises de pânico, de não conseguir relaxar, de não conseguir parar de me preocupar. A Maratona Viva Livre da Ansiedade é o resultado de muitos anos de estudo, de experiências pessoais, de vivências com os meus pacientes que eu pude ajudar nesse período. E você, nesse momento, está diante de uma oportunidade única para, de uma vez por todas, descobrir tudo sobre ansiedade e ver como é possível, sim, recuperar as esperanças para viver livre dela. Mas lembre-se que isso somente vai acontecer se você se comprometer em participar de todas as aulas aqui da nossa maratona, ok? Não é um compromisso somente comigo que eu quero que você faça, mas também e principalmente um compromisso seu com você mesmo. Eu desejo muitas boas-vindas a você na nossa primeira aula da Maratona Viva Livre da Ansiedade. Antes de iniciarmos a aula, eu quero que você conheça a Ruth. A Ruth é minha aluna do treinamento para mentes ansiosas e participante da Maratona agora de janeiro. Presta atenção nela e no seu relato. Já fazem mais de 5 anos que eu tomo remédio para ansiedade. Tudo começou com falta de sono, palpitações, não conseguia concentrar no meu trabalho, dores de estômago, dor no corpo, parecia que ia me dar um treco. Tanto que um dia à noite eu tive a minha primeira crise e eu fui parar no hospital. Você não consegue parar de se preocupar? Pensamentos intermináveis sobre tudo que você precisa fazer, aquela sensação constante de que você está esquecendo de algo importante ou aquele sentimento de que você não vai dar conta, são coisas comuns no seu dia a dia? Você sente o corpo constantemente cansado, exausto, a sua concentração está falhando, você sente os músculos tensos, a cabeça pesada, latejando quase que o dia inteiro, ou um aperto aqui no peito, o coração palpitando, acelerado, as mãos suando, ou você sente que às vezes as paredes parecem estar se fechando ao seu redor, o ar faltando e a sua mente te dizendo que algo muito ruim está acontecendo e que você está perdendo o controle. Bom, se você se identificou com as falas da Ruth, e além disso, se você se identificou com alguma dessas sensações que eu falei, você pode estar sofrendo com o mal do século, a ansiedade. Sim, a ansiedade é considerada o mal do século. E isso acontece por dois motivos. O primeiro, por quê? Porque milhões de pessoas estão sofrendo cada dia com esses sintomas que eu falei, com essas crises de ansiedade, com ansiedade patológica. Para vocês darem uma olhada, esse é um gráfico da ansiedade no Brasil pré e pós-Covid. Um estudo da OMS de 2017 mostrou que o Brasil era o país do mundo com maior número de casos de ansiedade patológica. Nós éramos os campeões mundiais em ansiedade. Em 2017, nós tínhamos 20 milhões de brasileiros com esse sofrimento. Agora, de acordo com as mais recentes pesquisas, tanto da Fiocruz, quanto da UERJ, quanto da própria OMS, esse número, neste momento, está em torno de 85 milhões no Brasil. Ou seja, quase que 100 milhões, quase 40% dos brasileiros estão sofrendo com ansiedade patológica, uma verdadeira epidemia de ansiedade. E além disso, se você pegar alguns setores específicos, o número fica ainda mais dramático. Vamos dar uma olhada. Em cidades grandes, se você mora em capitais, eu, por exemplo, moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, ou você mora em qualquer outra grande cidade do Brasil, quer seja no Nordeste, Salvador, quer seja em Manaus, quer seja no Tocantins, não há, digamos, limite. A ansiedade ela é democrática. Se você mora em grandes cidades, você tem 1/3 de chance de estar sofrendo com ansiedade patológica. E algumas profissões estão em maior risco. A ansiedade não escolhe cor, raça, sexo, condições sociais, ela é democrática. Mas algumas profissões estão mais vulneráveis. Por exemplo, professores, 44% deles
têm ansiedade patológica. Bancários, pessoas do setor financeiro, 50% deles têm ansiedade patológica, 1 em cada 2. Técnicos de enfermagem, 64%. E enfermeiros, 74%. Ou seja, todos nós estamos sofrendo muito. Algumas profissões que têm contato com o público têm um índice ainda maior porque elas têm ameaças imprevisíveis. Mas todo mundo está junto nessa batalha, nessa luta contra a ansiedade. Mas ela também é considerada o mal do século por um outro motivo, pelo imenso sofrimento que ela causa. A ansiedade tóxica, a ansiedade patológica, ela provoca dores no corpo, insônia, irritabilidade, preocupações constantes, um cansaço o dia inteiro, cansaço mental, cansaço físico, você deita, você não consegue descansar, crises de ansiedade, crises de pânico, que são crises de morte, de sensação de morte iminente, e uma falta de concentração, cabeça aérea, tontura, sensação de que você está fora de si. Tudo isso está relacionado à ansiedade tóxica. Mas, além disso, a ansiedade ela faz com que a vida da pessoa se torne não uma vida de prazer e conquistas, mas uma vida de evitação. A pessoa com ansiedade evita viagens pelo medo de passar mal, evita lugares, evita conversas pelo receio de ter uma crise ou da pessoa pensar mal dela. É comum isso. Evita mudanças, mesmo que sejam mudanças boas. Evita relacionamentos pela sensação de que ela não tem capacidade de lidar com isso, de que ela não é digna, de que ela é fraca, algo ruim está acontecendo, a ansiedade causa isso no nosso cérebro. Evita conquistas, evita desafios e, em último caso, a vida com ansiedade é uma vida de evitação da felicidade. A ansiedade é o mal do século, ela é paralisante. Quem sente isso, somente essas pessoas sabem o sofrimento que é lidar com ansiedade todo dia. Mas existe uma saída, eu garanto para você, existe sim. 90% das pessoas, 90%, 9 em cada 10 pessoas com ansiedade patológica, elas podem ser curadas sem o uso de medicação. Ou seja, 90% das pessoas, ansiedade é o quadro em toda a psiquiatria, e isso não só eu que estou dizendo, isso é devido à minha experiência com mais de 10 mil pacientes, devido ao que eu aprendi com os melhores profissionais, com o que existe na literatura médica. É o quadro na psiquiatria que tem a maior chance de cura sem o uso de medicações. E isso é uma ótima notícia, eu garanto para você. Mas tem um porém. 3 em cada 4 pessoas com ansiedade elas não ficam bem. Ou seja, 90% cura, mas 70% não conseguem ficar bem. Porque elas não procuram tratamento por não conhecer, por achar que é uma fraqueza, por achar que é algo que vai passar, por achar que ela nem merece, que não tem saída, que não tem cura, ou elas fazem tratamento com remédios ou terapias da forma errada, que não funcionam. É hora de mudar isso. Isso não deveria ser assim e isso me motivou a fazer essa maratona. Vamos começar a entender como ela age no nosso cérebro, porque isso faz com que a gente tenha um passo a mais, com que a gente tenha as ferramentas necessárias para superar a ansiedade de uma vez por todas. Então vamos entender de uma forma muito simples. Bom, isso daqui é o nosso cérebro, tem uma área dele que é o cérebro mais primitivo, o cérebro mamífero e reptiliano, e esse cérebro, esta área, a gente não pensa para ativar. Quando existe um perigo, uma ameaça no mundo, o corpo percebe, essa área percebe sem que a gente precise pensar para isso, perigos em situações, pessoas que são agressivas ou pensamentos ruins que às vezes brotam sem que nós queiramos na nossa mente. Quando isso acontece, essa área percebe uma ameaça, ela é ativada e ela vai liberar automaticamente no nosso sangue adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses são os hormônios do estresse. E isso é importante? Claro que é. Por quê? Eles fazem com que a gente tenha uma série de sensações. A adrenalina faz com que a gente tenha palpitação, com que a respiração fique ofegante, com que os músculos fiquem tensos, com que a pele fique suando, com que nós fiquemos meio inquietos, com que vá mais oxigênio para os músculos, para a gente poder encarar o perigo com mais força. Só que isso, se vem de uma forma descontrolada, pode ser muito assustador. Mas essas são reações importantes para que a gente possa lutar ou fugir do inimigo.
A noradrenalina vai alterar os nossos pensamentos. A gente fica com a atenção focada no perigo. A gente fica procurando ameaças. Será que vai acontecer? Será que vai dar alguma coisa errada? O que eu preciso fazer? A gente começa a ligar o foco para perigo e a gente desliga o foco para prazer. Isso é automático e é bom por curto período. E esse conjunto de neurotransmissores faz com que a gente tenha alterações nas nossas ações, a gente fica inquieto, a gente fica agitado, a gente quer resolver ou a gente quer fugir. Isso é o ciclo da ansiedade, só que isso dura pouco tempo quando o cérebro está saudável. Quando isso acontece, esta área aqui na frente, o córtex pré-frontal, ela é ativada e ela vai usar tudo isso para resolver, para atacar ou para fugir do perigo e ela automaticamente vai acalmar. Então isso é o sistema de relaxamento do corpo. Todos nós temos esse sistema natural, que é do córtex pré-frontal. Ele acalma e ele faz com que tudo isso desacelere e a gente volta para um estado de relaxamento. Mas na ansiedade patológica, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que tem duas alterações no cérebro de você que sente uma ansiedade tóxica. Esse circuito está muito ativado e o córtex pré-frontal, na área da calma, está inibido. Então aqui tem um aumento desse circuito da amígdala e uma diminuição do córtex pré-frontal. É isso que a gente tem que mudar, é aqui que a gente tem que atacar. Então quando isso está muito ativado, é muita adrenalina, muita noradrenalina, é muito cortisol. Vem sem que tenha uma ameaça, mesmo que não tenha perigo nenhum, isso se ativa automaticamente. E aí a pessoa tem muitas sensações físicas, a respiração começa a ficar muito ofegante, isso altera o pH sanguíneo, isso gera formigamento, gera sensação de cabeça aérea, tontura, zumbido, parece que a pessoa vai desmaiar, mas isso é extremamente raro, a pessoa não desmaia, mas tem essa sensação, a gente fica formigando, nós temos diarreia, o estômago ele se contrai para que a gente expulse todos os alimentos para poder lutar com aquele perigo. Então a gente tem enjoo, tem náusea, tem diarreia, tem dor de estômago, a gente fica com os músculos tensos o dia inteiro e isso dá uma dor muscular, dor na cabeça, na nuca no final do dia. A gente não consegue parar de se preocupar, a gente não consegue focar em soluções, a gente não consegue focar em prazer, em relaxamento, a gente está o tempo todo esperando um perigo. Alguma coisa ruim vai acontecer e esses pensamentos negativos ficam brotando na nossa mente de forma incontrolável. E nós temos ações de evitação, de escape, nós comemos, nós bebemos, nós adiamos ou nós resolvemos as coisas de uma forma impulsiva. E isso vai aumentando as sensações, a pessoa fica presa nesse circuito, essa parte não desliga e isso tudo vai estimulando aqui a nossa amígdala e nós ficamos nesta armadilha da ansiedade. Então, a ansiedade tóxica é uma hiperativação desta área, uma hipoativação disso e a gente fica preso em sensações, pensamentos e ações tóxicas da ansiedade. Isso é importante por quê? Porque é aqui que a gente tem que atuar e é aqui que mora o maior erro dos tratamentos. A ansiedade tóxica engana o seu cérebro dizendo que existe perigo em todo lugar, ou seja, ela percebe perigo onde não tem. E ela coloca para você essa mensagem de que você não tem forças para vencer. Isso daqui é da hiperativação da amígdala, isso daqui é porque o córtex não consegue resolver. Então você sente uma mensagem falsa de que o mundo é perigoso e de que você não dá conta. Isso é mentira. A gente precisa retreinar o cérebro para que ele não seja mais enganado pela ansiedade. E como que nós fazemos isso? Para vencer a ansiedade de forma definitiva, para curar, para você estar dentro daqueles 90% de pessoas que se curam da ansiedade, mesmo sem remédios, nós precisamos mudar pensamentos, sensações e ações, porque isso indica para o nosso cérebro de que o mundo não é ameaçador e de que eu consigo dar conta. Se nós não melhorarmos esses três elementos, a ansiedade não melhora ou ela melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta e a pessoa fica vivendo assim ao longo da vida. Então, como que nós mudamos isso?
através de treinos. O nosso cérebro ele cria neurônios, ele aprende através da criação de neurônios, de conexões através de treinos. Treinos, sim, isso mesmo. Nós treinamos para sensações técnicas de relaxamento que são muito eficazes. Nós vamos aprender hoje. Para os pensamentos, nós temos que identificar e desafiar, mudar os pensamentos negativos. Como que a gente consegue diferenciar qual é a preocupação que me ajuda a resolver, qual que é aquela que não me ajuda e que eu tenho que soltar, como que eu faço isso? Por quê? Porque precisa de prática. Falar é muito fácil, mas como fazer? Nós temos que mudar as nossas crenças. Existem crenças, regras formadas desde a infância, desde a adolescência, que modulam o nosso comportamento. Como a gente muda isso? Qual que é a prática? Qual é a estratégia que dá mais certo? Existem estratégias para isso. E nós temos que mudar a ação, conseguir reconquistar as coisas importantes da nossa vida, fazer novas viagens, conseguir dirigir na estrada, conseguir falar em público, conseguir fazer uma apresentação, se relacionar sem irritabilidade. Então, quando nós mudamos tudo isso, nós conseguimos ficar bem sem recaídas e sem remédios. É porque as pessoas não sabem que elas ficam tomando muito remédio e não ficam bem. Na maratona Viva Livre da Ansiedade, a gente vai aprender muitas técnicas de relaxamento, muitas técnicas para pensamentos negativos. Tem algumas pouquinhas de outros, só que eu não consigo ensinar tudo isso. Isso daqui, obviamente, a gente precisa de um treinamento mais profundo, que é o treinamento para mentes ansiosas. Mas, já que você entendeu, vamos praticar agora. Então, eu vou dar 3 técnicas para a gente focar em sensações e pensamentos. Agora que você entendeu, vamos entender então como que as técnicas funcionam. As técnicas para sensações, que são técnicas de relaxamento, técnicas de regulação, elas servem para que o nosso corpo ative o sistema parasimpático que neutraliza a adrenalina. Então, qual que é o objetivo da técnica de relaxamento? Mudar sensações. Certo? Elas não mudam pensamentos nem comportamentos. Elas mudam sensações para neutralizar a adrenalina. Uma das técnicas é a respiração nasal alternada. Pouca gente conhece essa técnica. Essa técnica foi usada pela Hillary Clinton, né? uma candidata nos Estados Unidos que perdeu a eleição. Ela teve crises de ansiedade e ela mesma teve o depoimento que isso foi uma das ferramentas que ajudou ela a superar. Como funciona? Você vai praticar durante 5 minutos por dia, ok? Você senta num local tranquilo, não precisa de uma posição correta, aí você vai, com o seu polegar direito, você vai tapar a sua narina direita. E aí você vai soltar o ar pela narina esquerda e puxar. Então tapa, aí você solta o ar, aí você puxa pela narina esquerda. Ótimo, aí quando você puxa o ar, você para, troca, você vai agora com o polegar esquerdo tampar o nariz esquerdo, aí você solta o ar e puxa pela narina direita. Puxa agora. Prende, trocou, solta, puxa. Prendeu, trocou. Essa é a respiração e a ideia é você coloca um cronômetro de 5 minutos para fazer isso em qualquer momento do seu dia. O que eu sugiro é, mede os seus batimentos antes de fazer e mede os batimentos depois que você faz por 5 minutos. Eles vão ter diminuído. Por quê? Algumas pessoas mais, outras menos, mas eles vão ter diminuído. Por quê? Porque isso ativa o sistema que neutraliza a adrenalina. E conforme você pratica, o seu nível de adrenalina vai diminuindo. Mas isso não vai curar a ansiedade, isso vai melhorar e te aliviar das sensações ruins. Vamos então para a próxima técnica que a gente vai aprender. A gente tem que construir um circuito de técnicas para mudar esses 3 motores da ansiedade. A próxima técnica é a técnica de tapping. Isso, com base nisso, eles desenvolveram uma técnica chamada Emotional Framing Therapy, EFT. Só que assim, a EFT ela não tem nenhuma comprovação científica
que ela consegue tratar a ansiedade. Eu quero deixar isso muito claro. Quem fala a favor da EFT fala em relação a questões de energia, de equilíbrio energético. Isso não tem comprovação científica. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que isso não é da ciência e eu sempre dou técnicas pautadas pela ciência. Mas o que a gente observa é que usar essa ferramenta do tapping, que a EFT ela se apropriou disso, ok, não tem problema, isso pode ajudar a diminuir um pouco a sensação de tensão, de agitação do corpo em alguns momentos de ansiedade. Então veja bem, não estou dizendo que a EFT cura a ansiedade, não tem nada que mostre isso. A gente está usando uma técnica deles para ajudar o nosso corpo a relaxar. Lembrando que para a ansiedade a gente precisa atuar em sensações, pensamentos e ações. Como funciona essa técnica? Você pode fazer também em momentos onde você sente que o corpo está mais intensamente ativo. A ideia é, você vai fazer batidas na sua testa, contando até 7 em pontos específicos. Como assim? Não tem segredo. Você vai colocar aqui no meio da testa, não precisa ser um ponto exato. Aqui no meio da testa, onde você achar mais confortável, você vai dar 7 batidas. Perfeito. Aí depois você vai aqui no meio das sobrancelhas e vai dar mais 7 batidas. Perfeito. Aí você vai do lado aqui do olho, aí você vai dar 7 batidas. Perfeito. Em cima do lábio. Ok. Embaixo do lábio. Perfeito. Aí você vai para a clavícula, que é esse osso aqui da saboneteira. Você vai escolher aqui o meio dela e vai dar 7 batidas. Perfeito. Por que que isso funciona? A teoria é que isso ajuda a nós nos concentrarmos na sensação física. E quando a gente se concentra, a gente ativa o córtex pré-frontal, isso inibe um pouco a adrenalina. Só essa técnica não vai resolver a sua ansiedade, eu tenho que ser muito sincero com isso. Certo? Até para você não chegar e comprar, por exemplo, essa ideia de que só isso resolve. Não, não tem nada que mostre, a gente vê que isso não funciona. Mas isso pode ajudar você a diminuir esse estado de ativação em momentos de muita agitação, ok? A gente vai falar de técnicas de pensamentos, né? Como que é? Essa técnica é a técnica do meu porto seguro. Como assim? Quando você sentir que você perceber que você está com muitos pensamentos negativos, quer sejam pensamentos de que eu não vou dar conta, de que algo ruim vai acontecer, de que eu vou passar mal, ou preocupações catastróficas. Meu filho vai ser sequestrado, meu marido foi atropelado, meu marido vai me deixar, eu vou perder o emprego, será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão me julgar, rir de mim quando eu apresentar tal coisa? Enfim, se vier pensamentos negativos de que você não dá conta, ou preocupações catastróficas, você vai perceber, mas você não vai lutar contra esses pensamentos. Brigar com os pensamentos piora a ansiedade, a gente não precisa fazer isso. A gente aceita, ok? Só que o que você vai fazer nesse momento? Você fala, opa, isso daqui é um alarme falso, meu cérebro está percebendo perigo onde não está. E aí você vai se perguntar, onde eu estou agora? O que eu consigo ver que mostra que eu estou seguro? Você vai mostrar para o seu cérebro que você é seguro. Como? Olhando para coisas no seu ambiente que te mostrem que você está seguro. Então eu estou aqui, eu estou com os pés no chão, eu estou nos pés no chão, pé no sapato, isso daqui está tranquilo, está estável. Isso daqui me dá uma segurança. Está silêncio, não está muito barulho. Isso mostra que eu estou seguro. A temperatura não está ruim, está amena. Isso mostra que eu estou seguro. Não tem ninguém aqui falando comigo, me atacando ou gritando. Isso mostra que eu estou seguro. Você vai procurar 5 sinais de segurança naquele ambiente. Você vai falar para você, opa, isso aqui mostra que eu estou seguro. Quer dizer que vai desarmar completamente as suas preocupações? Não. Mas isso vai começar a treinar, modificar essa hiperativação, esse alarme falso. Começa a colocar em prática. É claro que só essas técnicas não vão resolver totalmente o ciclo da ansiedade, mas elas são o primeiro passo, a gente está dando o primeiro passo na nossa escada para que nós consigamos chegar a ficarmos sem recaídas, sem remédios e com mais felicidade na nossa vida, ok? E a última técnica, que também vai abordar os pensamentos da ansiedade, é a técnica de distanciamento dos pensamentos. Como assim?
Quando eu tenho um pensamento de que eu vou fracassar, eu não vou dar conta, as pessoas vão rir de mim, meu marido vai me abandonar, meu filho vai ser, enfim, sequestrado, ele vai brigar comigo. Quando eu tenho um pensamento negativo ou uma preocupação, que é o e se der errado, e se eu perder emprego, e se eu nunca melhorar, e se eu passar mal, e se eu estiver tendo uma doença grave. Ou seja, veio esses pensamentos, isso aumenta a adrenalina, isso indica que tem uma ameaça, mas é um alarme falso. Como que a gente pode começar a mudar isso? Falando esses pensamentos na terceira pessoa. Como assim? Então imagina que eu tenho um pensamento, e se eu passar mal aqui e não conseguir sair? Aí você vai perceber que está vindo e fala, opa, pera lá. Eu vou imaginar que eu estou vendo uma outra pessoa falando isso. Então você pode falar, ó, o Marco, no caso, né, eu falo de mim mesmo na terceira pessoa, como se eu estivesse olhando aqui de fora. O Marco está pensando agora, naquele momento, que ele pode passar mal e não conseguir sair. Ou você pode falar, Maria está tendo um pensamento de que o filho dela vai sofrer um acidente. Ou o João está tendo um pensamento de que ele pode estar com uma doença grave, um infarto, e os médicos não viram. Ou a Fátima pode estar com um pensamento de que o marido dela não chegou em casa porque ele sofreu um acidente, ou ele está traindo ela com outra pessoa e isso está deixando ela muito ansiosa. Ou seja, a gente vai, quando a gente perceber isso, tenta fazer isso um momento, tá? Uma vez, é um treino, isso vai mostrando para o seu cérebro que, de verdade, aquilo é só um pensamento e aquilo não está acontecendo. Você está ensinando para o seu cérebro que aquilo está distante de você. E aí ele vai perceber aquilo como menos ameaçador e você vai começar a se sentir melhor. Claro, é mais um passo na nossa escada, é mais um tijolinho para a gente construir o nosso pilar de saúde mental. Mas isso pode começar você a ficar menos preso nos pensamentos negativos. Tenta começar a fazer uma vez quando você perceber que você foi presa nesse maremoto de pensamentos. Veja como é que você se sente, comente. Nessa maratona Viva Livre da Ansiedade, eu quero que você aproveite cada aula ao máximo, aplique as técnicas ensinadas, tire alguns minutos para pensar em você, em como os sintomas, as queixas estão prejudicando a sua vida e como seria a sua vida se você não sentisse mais isso. Comente abaixo da aula sobre isso, sobre como você se sentiu após realizar cada uma das técnicas. Eu vou acompanhar os comentários, as respostas de perto e eu vou respondê-los ao máximo que eu conseguir. Eu peço que você coloque em prática esses ensinamentos e, se necessário, assista a aula novamente para ter certeza de que você aproveitou ela ao máximo. Nós nos vemos na segunda aula para você conhecer os principais tipos de ansiedade, as suas causas e ainda aprender novas técnicas práticas para conquistar mais tranquilidade e enxergar como é possível sim viver uma vida livre da ansiedade. Eu vejo você lá na próxima aula. Um grande abraço! Eu acredito que com a terapia e o curso eu vou aprender a lidar com os meus sintomas, porque também eu não sabia por que eu tinha esses sintomas. Foi a partir do curso que eu vi uma propaganda do Dr. Marco no Facebook e eu comecei a assistir os vídeos e eu comecei a entender o que eu realmente estava sentindo era uma coisa que o meu cérebro mandava. Eu não sabia que era isso. Então eu acredito que com o curso eu vou aprender as técnicas e as formas de lidar com esse tipo de sintoma. Eu acredito que eu vou conseguir ficar sem o remédio. Obrigada a toda a equipe e ao Dr. Marco Abud.